A paz do Senhor a você e família, graças a Deus estamos de volta, continuando nossos estudos no livro de Ezequiel. E como em todos os vídeos a gente inicia com a leitura bíblica, quero convidar a você, comigo, fazermos a leitura do texto sagrado. Ezequiel capítulo 28 e o verso de número 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Meus queridos, todos sabem, nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Ezequiel e dentro desse livro a gente já discorreu aqui com vários temas. Nesse momento, nós estamos tratando sobre as características da rebelião à luz de Ezequiel, capítulo 28, 14 a 18. À luz de Ezequiel. A gente já falou que quando Deus usou Ezequiel no capítulo 28, ele estava se referindo a Ciro. Mas, exegeticamente, nós encontramos que apenas ele estava fazendo um paralelo da sua vida, da sua conduta com Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus nos céus. Um paralelo. E aqui nós estamos tratando das características da rebelião. E nós falamos ontem, no vídeo de ontem, o que é característica. São sinais, são distintivos que distinguem uma pessoa ou um objeto de outros. Traços que somente o indivíduo possui e por isso ele passa a ser único no todo. Ontem nós fizemos um vídeo falando da primeira característica, que é a ingratidão. A ingratidão é uma característica da rebelião. Hoje nós vamos falar da segunda característica, que é a fraqueza espiritual. A fraqueza espiritual é uma das características da rebelião. No versículo que nós lemos, 28 e 15 de Ezequiel, a Bíblia diz lá: até que achou iniquidade em ti. Deus falando ao rei de Tiro e, claro, com um paralelo com o que foi encontrado em Lúcifer na eternidade nos céus, quando se rebelou contra Deus. Alguém já me perguntou, pastor, pecado e iniquidade é uma coisa só? Tem diferença? Algumas pessoas já me perguntou, e talvez seja essa também a sua interrogação. Quem está em iniquidade está em pecado? Quem está em pecado está em iniquidade? Sim, tem um paralelo. Só que, quando nós vamos ver o significado das duas expressões, das duas palavras, a palavra iniquidade tem alguns agravantes. E eu quero chamar a sua atenção neste momento, tendo em vista que o próprio Deus falou a Ciro também, referindo-se a Satanás, que foi encontrada iniquidade neles. A palavra pecado, você vai encontrar no dicionário como, principalmente se você estudou teologia, você vai ver que a palavra pecado, um dos significados é errar o alvo. E alguém erra o alvo intencional ou não intencional. É mais ou menos como alguém que está no trânsito. Pode se envolver em um acidente porque ele teve intenção, desobedecendo às leis de trânsito, mas ele pode se envolver também num acidente sem nada ter a ver com sua imprudência no trânsito. Alguém pode criar uma situação que ele se envolva no trânsito. Então, o pecado pode ser um acidente que não foi imaginado, alguém realmente tomou pego de surpresa e caiu, mas também pode ser intencional. Enquanto que a iniquidade, ela tem o seu agravante. E eu quero ler para os senhores agora sobre a palavra iniquidade, que significa, em primeiro lugar, a palavra iniquidade, ela vem de uma palavra grega, anomia. É a palavra grega para iniquidade, anomia. E o que significa isso? Primeiro, distorção moral, maldade intencional, desvio da lei de Deus, que vai além de um simples erro. Olha, a iniquidade
vai além de um simples erro, envolvendo perversidade, injustiça, desobediência contínua, frequentemente com consequências prejudiciais. Logo, nós podemos dizer que o homem ou a pessoa que vive em iniquidade é uma pessoa intencional, ou seja, ele tem intenção de fazer, não é um erro que ele cometeu ou um acidente em que ele se envolveu, mas ele é intencional a fazer aquilo de maneira contínua, sabendo que vai gerar prejuízo, vai gerar dores, vai gerar consequências, vai gerar choros para terceiro e para ele mesmo. Ele sabe que aquilo ali está errado. É um indivíduo que já foi orientado, já foi falado com ele é ciente de que ele está indo em uma direção errada, mas ele insiste, mesmo que os prejuízos venham, mesmo que ele cause desastre na vida de uma pessoa. Deus falou isso para Satanás, Deus falou isso para o rei de Tiro, Deus falou isso aos filhos de Israel, Deus fala isso para nós. Há pessoas que sabem que suas atitudes, seus comportamentos vai gerar desgraça, miséria, mas eles insistem em concluir aquilo que ele intencionou no seu coração. Ele está envolvido pelo sentimento de perversidade sem limite. No capítulo de número 59, 1 e 2 de Isaías, olha o que nós lemos. Deus falando aos filhos de Israel. 59, 1 e 2 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Nós encontramos o profeta falando aos filhos de Israel, dizendo, a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, ou seja, para não poder vos beneficiar. E nem seus ouvidos agravados, agravado aqui, tapado, para não ouvir a oração de vocês. Mas tem uma situação no versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Olha, Deus não deixa de ser Deus, está com a sua mão pronta para trabalhar por nós, seus ouvidos não agravados para ouvir o nosso clamor, mas, queridos, o que faz a gente, às vezes, não sermos beneficiados por Deus, não é porque em Deus faltou recurso, é porque nós criamos um muro de separação e é chamado aqui de iniquidade, que não é apenas um simples erro, como a gente já falou, mas são ações contínuas, são ações intencionais, sabendo que vai prejudicar, se prejudicar mais alguém. E apesar de tudo isso ser conhecido pelo indivíduo, apesar do indivíduo às vezes ter sido já orientado, já sido despertado, mas ele prefere prevalecer na sua intenção, criando mal-estar, às vezes sem jeito de recuperação. Eu quero ler uma outra referência que está em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 7 e o versículo 8. Paulo falando. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha o que diz, então será revelado o iníquo. Deus está falando aqui do anticristo, quando isso está para acontecer mais na frente. Mas o iníquo, quem é o iníquo aqui? O iníquo aqui é Satanás. Ele é o iníquo, é ele que leva os homens a viver a iniquidade, que não é apenas um erro, ou errou o alvo, mas é organizar a sociedade para desobedecer a Deus. É isso aí.
Para a conclusão, eu quero ler convosco Mateus capítulo 24 e o verso de número 12. E aqui nós vamos, por hoje, concluir a nossa palavra. Mateus capítulo 24, você pode abrir sua Bíblia aí e ler comigo neste momento. Glorificado seja o Senhor. 24 de Mateus e o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus está falando aqui dos últimos dias da geração aqui na terra. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade. Ou seja, por mais pessoas aceitarem esse projeto intencional contra Deus, diz que até o amor de muitos vai esfriar. Graças a Deus que não diz de todos, mas diz de muitos. Significa dizer, amor aqui, o amor de muitos está falando dos fiéis, dos sinceros. Significa dizer que a iniquidade ela vai chegar a um ápice tão profundo, a um nível tão elevado, que até aqueles que são fiéis a Deus vão se convencer de que aquilo é normal e seguirão a mesma trilha. É o que nós estamos vendo hoje. Pessoas que eram firmes, defendiam a verdade, pessoas que pregavam o evangelho, pessoas que viviam uma vida santa, uma vida pura, uma vida limpa diante de Deus, comprometido com a santificação bíblica, e que hoje essas pessoas, ao falar com elas sobre, essas pessoas replicam, essas pessoas não aceitam mais, é o amor esfriando. Jesus, ele usa esse simbolismo, amor esfriando, é como uma água que está fervendo no fogo. E quando a água está fervendo no fogo, ela é possível de cozinhar, ela é possível de fazer um café, ela é possível de fazer muita coisa. Mas quando ela esfria, não tem mais condições de fazer o que ela fazia quando está fervendo. Jesus faz esse paralelo para mostrar que a vida espiritual, quando ela não é cuidada, quando não é dada a manutenção devida, há uma decaída na vida espiritual, a ponto que Jesus diz que o amor esfriará. A palavra amor esfriará aqui tem a ver com a decadência espiritual que pode chegar a um nível de desvio total, que é o que tem acontecido com pessoas. Aqueles que o amor esfriou, mas eles ainda estão mornos. Não é? Vamos dizer essa expressão, estão mornos. Aqui a Bíblia diz em Apocalipse que ou quente ou frio, porque morno o Senhor vomita da boca. Tem que estar quente. A palavra quente tem a ver com o nível agradável aos olhos de Deus. Mas tem aqueles que já começaram a esfriar, ainda estão lá e cá, mas ainda estão na igreja. Mas tem aqueles que se desviaram completamente, exatamente porque a iniquidade invadiu o seu coração, a sua mente e roubou, sugou dele toda a verdade, a graça, a misericórdia, a convicção, a defesa que ele fazia da verdade bíblica, ele agora não faz mais. Queridos, aqui nós estamos terminando a palavra nesse vídeo e nós falamos sobre a segunda característica da rebelião, fraqueza espiritual. Quando o homem está forte, a mulher, o crente está forte espiritualmente, essas coisas não atingem o seu coração. A iniquidade, ainda que ele seja tentado a tal, a premeditar, a partir para essa desordem, ele não vai porque está forte espiritual. Mas quando ele está fraco espiritual, isso é possível, é o que nós estamos observando neste vídeo. Espero que eu tenha lhe ajudado a entender, a compreender um pouco mais sobre a verdade bíblica desse texto. Amanhã nós vamos estar falando sobre a terceira característica da rebelião. E eu espero você. Não perca, viu, nenhum dos vídeos. Nós temos ainda algumas coisas boas a comentar convosco aqui neste canal. Vamos então orar? Neste momento,
eu quero convidar você, aonde você está, a orar comigo, para que o Senhor Deus, Ele visite você aonde você está. Vamos orar então? Querido Pai, em cuja presença estamos, a Ti a minha gratidão, poder falar a Tua palavra outra vez. Deus, neste momento, Senhor, em que esta pessoa está ouvindo esta palavra, fala ao seu coração aquilo que eu, nas minhas palavras, não pude alcançar. Sim, é impossível, Senhor, porque eu sou limitado. Minhas limitações são grandes, mas Tu és o Deus ilimitado e que sabe trabalhar e falar com Tuas criaturas, com os Teus filhos. Eu te peço por todos os enfermos, pelos doentes, Senhor, hospitalizados em casa, entre eles a nossa irmã Sueli. Querido Deus, querido Pai, em cuja presença estamos, eu te peço pelas famílias, pelos lares, eu te peço por aqueles que estão indo às suas atividades, seja qual for ela, que hora seja que está ouvindo, caminhoneiro, taxista, o motorista de aplicativo, no trem, no metrô, no avião, no navio, nos barcos, nas portarias, na polícia, Senhor, nos condomínios, nas empresas, no ônibus, Senhor. Não importa onde está esta pessoa, fala com elas. Querido Deus, querido Pai, eu também te peço por aqueles que estão vivendo, Senhor, momento de perca, de luto. Consola esses corações. Sim, Senhor, Tu tens a consolação que os homens precisam. Visita estas famílias que estão de luto, Senhor. Dá-lhes a Tua paz. Aqueles que estão desempregados, abra uma porta de emprego. Abençoa os empresários da nossa igreja, deste Brasil. Abençoa a Tua igreja, a nossa direção, aqui nesta cidade, no nosso país. Ó Deus, em toda parte da terra. Abençoa os missionários espalhados pelas partes variadas deste mundo. Senhor, tenha de misericórdia da nossa nação. Deus, eu te peço por minha família e as demais famílias, pelos lares, pelos casais, pelos filhos. Sim, Senhor, eu te peço por aqueles que estão depressivos, pensando até de não querer mais viver. Dá-lhe sentido da vida, Senhor. Os prisioneiros, tenha de misericórdia, salva aqueles que ainda não são salvos. Aqueles que estão envolvidos em crime, tenha de misericórdia, salva. Estas pessoas têm uma alma. Abençoa esse canal, para que esse canal siga sendo um instrumento de bênção para todos que tenham acesso a nosso conteúdo, Senhor. Me dai humildade, simplicidade, temor, graça, sabedoria, ó Deus, para seguir falando a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero pedir com toda a gratidão que já tenho, você está assistindo nossos vídeos, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e mande para o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo, se Deus quiser.